Olá a todos, eu sou Ivaldo Prado. Quero agradecer a oportunidade por estar aqui nesse Congresso Nacional de Advocacia na Mediação. E a gente vai falar aqui de um tema bem meio polêmico, né? Nós vamos falar sobre a validade do termo de acordo extrajudicial. É válido o termo de acordo extrajudicial? Ou melhor, será que a gente poderia perguntar por que não é válido o termo de acordo extrajudicial? Né? E antes de entrar no assunto, eu quero fazer, na verdade, contextualizar a importância disso e por que a gente deve chegar nisso, né? Na validade do termo de acordo, né? Ou então dos empecilhos ou da burocracia ou até mesmo da resistência de alguns órgãos em suscitar talvez a não validade do termo de acordo extrajudicial, né? Nós vivemos num país altamente litigioso. Tá? E como é que nós chegamos a essa litigiosidade, né? Nós tivemos aí a Constituição Cidadã, que criou vários direitos sociais em 1988, e com isso a quantidade de processos multiplicou muitas vezes, né? Então os advogados tiveram um mercado amplo, né? Como é que eu vou dizer? Tiveram uma legislação suficiente para poder entrar com vários processos dentro da Constituição de 88. Né? Por conta disso, nós tivemos aí também, foi criado logo em seguida o Código de Defesa do Consumidor, tá? Que veio também, mais uma vez, criando vários direitos para os consumidores. Em seguida, com o engessamento do Poder Judiciário no Brasil, né, que não é uma coisa única do Brasil, é uma coisa que já se repetiu em outros países, se repete em outros países, mas que os outros países tomaram medidas extrajudiciais para resolver esse problema, ou pelo menos para amenizar esse problema do engessamento, da lentidão do Poder Judiciário. Como fator agravante, nós temos aí uma quantidade enorme de faculdades de direito no Brasil. Hoje nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que no mundo todo. Tá? São aproximadamente 1.400 faculdades de direito no Brasil, enquanto no mundo todo você tem aproximadamente 1.100. Somado a tudo isso também, nós temos a maior quantidade de advogados do mundo. Tá? São 1.200.000 advogados no Brasil, tá? Contra 1.100.000 do resto do mundo. Tá? Então tudo isso contribui para a litigiosidade, fora que o advogado até agora recentemente, né, porque a disciplina de mediação e arbitragem só se tornou obrigatória na grade curricular dos cursos de direito a partir de agora, né, desde o ano passado. Então a partir desse ano é obrigatório que as faculdades de direito tenham na sua grade curricular a disciplina de métodos alternativos de solução de conflitos, e inclui aí a mediação e a arbitragem como os principais métodos, né? E os advogados até então eram treinados, assim como eu fui, como a maioria que nos assiste aqui deve ter sido também. Nós somos treinados para litigar, tá? Nós temos 8 disciplinas de processo civil, tá? Nós temos processo do trabalho, processo penal, e a gente só aprendeu a processar durante esses 5 anos de faculdade de Direito. Tá? Então, nós não temos disciplina de negociação, nós não tínhamos disciplina de mediação, de arbitragem. Até pouco tempo atrás, quando se via muito basicamente dentro da disciplina da cadeira de processo civil. Via-se um pouco com mais a questão conceitual do que era mediação, do que era arbitragem, mas em nenhum momento se aprofundava o que era a mediação, o que era a arbitragem, a negociação, técnicas de negociação, técnicas de mediação, tá? Procedimento arbitral, nada disso era visto na faculdade. Né? E aí nós, com esse avanço da litigiosidade, nós tivemos aí a lei dos juizados, tá? Que veio para ajudar, né? A dar um fluxo melhor para o Poder Judiciário, né? E inicialmente deu, tá? Os processos tornaram-se um pouco mais céleres, né, com a lei dos juizados, só que em um determinado momento o juizado estava pior do que as varas especializadas, né?
Pelo menos em alguns estados, o processo às vezes andava mais rápido se você colocasse na vara especializada do que no juizado. Tá? Hoje, de 2 anos para cá, os juizados já melhoraram um pouco, tá? Pelo menos aqui no estado do Maranhão, né? E por conta dessa lentidão do judiciário, aí veio mais a resolução 125 do CNJ, que criou a figura da mediação e da conciliação judicial, tá? Como forma de também tratar os conflitos pré-processual, antes de virar um processo, tá? Ou até mesmo de tentar a mediação e conciliação de processos já judicializados, tá? E foi ruim? Não foi ruim porque, de certa forma, e não é ruim, porque o judiciário ele ajuda na disseminação da mediação e da conciliação, tá? Qual é o problema, o grande problema em si da lentidão? É culpa do judiciário? É falta de qualificação dos servidores ou dos magistrados? De forma alguma, tá? De forma alguma. O judiciário é extremamente qualificado para fazer mediação, conciliação. O grande problema é o volume, tá? O judiciário hoje tem um volume de processos altíssimo. Pelo menos até pouco tempo atrás nós tínhamos uma estatística aí de 100 milhões de processos no judiciário. Tinha um link no site da Associação de Magistrados Brasileiros chamado Placar da Justiça, e essa própria ferramenta dizia que 50% daqueles processos não precisariam estar no judiciário, poderiam ter sido resolvidos de outra forma, de um método extrajudicial, através de uma negociação, de uma mediação, de uma conciliação. Tá? Agora, uma mediação, uma conciliação, uma negociação feita com técnica, com procedimento, tá? Com rigor. Não é achar que qualquer um faz mediação, qualquer um faz conciliação, que não faz. Tá? Se você não tiver capacitação, se você não tiver qualificação, e mediação e conciliação não é num curso de 100 horas, de 40 horas, que você vai sair de lá negociador, mediador. A mediação e conciliação é prática, tá? É que nem você aprender a atirar. Se você passa um bom tempo sem treinar, você perde a destreza, perde a mira e uma série de coisas. E a mediação e conciliação é isso, é prática. Tá? Você precisa praticar, precisa ter escuta ativa, precisa estabelecer um rapport, você precisa dar oportunidade para que as partes falem, estimular a negociação. Tá? Então tem que ter técnica, não adianta achar que qualquer um faz mediação e conciliação sem uma capacitação. Alguns até fazem, mas a maioria não. Tá? Então o que a gente entende é que a gente vê o judiciário tentando abraçar tudo sozinho, mas é humanamente impossível. A grande massa do Poder Judiciário hoje é composta por hipossuficientes, ou seja, aqueles que não podem pagar. Tá? E não tem como, as câmaras privadas, os advogados privados, os advogados, a gente não atende hipossuficiente. Tá? E essa é uma massa menor. Sei lá, posso estar sendo até otimista, mas 5% pode pagar procedimento, 95% é hipossuficiente, às vezes até mais, dependendo do estado, da região, alguns mais, outros menos, mas pelo menos Norte e Nordeste, a grande maioria é hipossuficiente. Tá? E é por isso que eu digo que a importância do próprio Poder Judiciário estimular e apoiar os métodos extrajudiciais. Por isso, essa máxima de dizer que a mediação e a conciliação vai diminuir o volume de processo do judiciário, que vai desafogar o judiciário, eu particularmente não acredito nessa máxima, pelo menos nos próximos 5, 10 anos. Acho que estou sendo até otimista com 5 anos, mas nos próximos 10 anos não acredito nisso. Tanto é que não aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu na Argentina, não aconteceu em outros países onde os métodos extrajudiciais já são mais consolidados. Tá? Então, eu entendo que não adianta o judiciário tentar abraçar tudo sozinho, porque não vai conseguir. O judiciário vai continuar abarrotado de processos, vai continuar sem conseguir dar a celeridade que o jurisdicionado espera. Tá? E eu entendo particularmente que se o judiciário apoiar os métodos judiciais, apoiar na prática, não só no discurso, como a gente vê hoje, infelizmente, às vezes se apoia no discurso, mas na prática a gente vê que dá
dá uma travada, não consegue. Principalmente quando o judiciário não valida ou questiona os métodos extrajudiciais, tá? Questiona o que é feito dentro das câmaras privadas, certo? E questiona de que forma? Eu também não estou dizendo, porque assim, eu entendo até às vezes a preocupação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem preocupação com o quê? A qualidade técnica do procedimento, se os conciliadores são capacitados, têm qualificação, se o procedimento está sendo feito de forma correta, com imparcialidade, com neutralidade, com segurança jurídica, se as partes estão sendo assistidas por advogados, que é hiper, mega importante. O advogado é fundamental para a administração da justiça, é indispensável, isso está na Constituição, tá? Eu sou totalmente a favor da participação do advogado na mediação, na conciliação e na arbitragem. Não se faz arbitragem sem advogado, tá? Só que é o seguinte, o judiciário precisa entender, o CNJ precisa entender que você não vai validar ou não vai acreditar acordos feitos por qualquer instituição privada. Eu penso assim, tá? E assim, digamos o seguinte, a gente vive num país altamente estatal. Não dá para você regular tudo, não dá para você ter controle de tudo. E também não estou dizendo que não deva se ter controle de nada, tá? Mas a gente precisa ter um meio termo, tá? Então, se eu tenho uma câmara privada que ela é credenciada ao Tribunal de Justiça, tem mediadores certificados, e eu digo que não precisa obrigatoriamente ser certificado por um curso homologado pelo CNJ. Hoje nós temos capacitações privadas, cursos de mediação, de conciliação e negociação, com a qualidade técnica igual ou superior aos cursos do CNJ, tá? Com uma carga horária maior ou menor. Nós temos mediadores privados hoje que têm tempo. Qual é o grande problema do conciliador e do mediador judicial? Tá? Ele não tem tempo para trabalhar o conflito, a grande maioria não tem. Como é que um conciliador judicial vai passar 2 horas, 1h30, na melhor das hipóteses, como é que um conciliador judicial vai passar 1 hora fazendo uma conciliação numa vara, num juizado, no judiciário, com milhares de processos? Tá? Você vai criar uma bola de neve. Câmara privada não, entenda o seguinte, como o volume do judiciário é mega, é enorme. Tá? O volume das câmaras privadas é pequeno, tá? Então, a câmara privada tem mais tempo para trabalhar o conflito. Então, a câmara privada pode passar 1 hora, 1h30, 2 horas, até quiçá 3 horas, que já é muito cansativo, numa mediação, numa conciliação. O judiciário não pode, não tem condição de fazer isso. Uma câmara privada tem condição de fazer uma conciliação por dia sobre o mesmo caso. Eu começo uma conciliação familiar hoje, uma mediação familiar hoje, amanhã eu já faço outra sessão, depois outra sessão, semana que vem eu já faço outra sessão, dou um tempinho aí para as partes digerirem as informações e as negociações, tá? Mas o judiciário não consegue fazer isso. Você entra com petição inicial hoje, a primeira conciliação é daqui a 3 meses, 4 meses, precisar de uma segunda daqui a 6 meses, a instrução daqui a 8 meses, 1 ano. Então é humanamente impossível o judiciário conseguir dar celeridade se não tiver esse assessoramento, esse apoio das entidades privadas com qualidade, com acreditação. Tá? Não é qualquer uma também. Também não estou defendendo que toda entidade privada obrigatoriamente tenha que ter credenciamento ao Poder Judiciário. Não estou defendendo isso, mas é uma boa, não deixa de ser uma acreditação, tá? Não deixa de ter um know-how. Agora sim, eu entendo que o Poder Judiciário não deva interferir em tudo. Tá? Se a ideia dos métodos extrajudiciais é justamente tirar o problema do Poder Judiciário, porque que tudo que o extrajudicial faz tem que passar pelo judiciário, se está sendo feito de forma correta. Eu penso que o máximo que o Poder Judiciário deva fazer e possa fazer, e tenha que fazer, porque você não pode impedir o acesso à justiça também, né? Mas o judiciário também não pode ficar questionando tudo que é feito extrajudicialmente, ele está trazendo trabalho para ele. Tá? E aí a gente entra no tema da nossa palestra, sobre o acordo extrajudicial é válido. Eu entendo como seja totalmente válido. Eu até devolvo a pergunta, por que não é válido? Quais os requisitos, os itens que não dariam
validade a um acordo extrajudicial se o próprio Código de Processo Civil, no artigo 784, terceiro e quarto do Código de Processo Civil de 2015, ele fala que o termo de acordo extrajudicial assinado pelo devedor e por duas testemunhas, no inciso terceiro, constitui título executivo extrajudicial. E no quarto fala que se esse acordo for assinado por um mediador judicial ou por um advogado ou promotor defensor público, ele constitui título executivo extrajudicial também. Tá? E se você quiser ter uma segurança jurídica maior, que eu não entendo isso como segurança jurídica maior, mas muitos entendem, e você quiser homologar esse termo de acordo extrajudicial, você protocola esse termo de acordo no Sejusc ou numa vara civil. Tá? E eu particularmente entendo e defendo que esse acordo deve ser homologado via Sejusc, tá? E não só eu, porque tem um enunciado 29 da Jornada de Métodos Extrajudiciais de Solução de Conflitos, que foi feito pelo Conselho de Justiça Federal em 2016, se não me falha a memória, que nesse enunciado 29 fala que o termo de acordo extrajudicial pode ser homologado via Sejusc. Tá? E aí qual o papel do juiz? Homologar ou não homologar? E eu entendo o seguinte, como pré-requisito ele tem que analisar o seguinte: respeitou-se a autonomia da vontade das partes? As partes estavam acompanhadas de advogado? Tá? Se as partes estavam acompanhadas de advogado, o advogado não vai deixar o cliente dele fazer nada errado e não vai deixar o cliente dele fazer nada que seja contra a vontade do advogado, que tem seus honorários envolvidos nisso daí, e da própria parte. Agora, advogados capacitados em mediação, em conciliação, tá? Não adianta achar que você entende se você não conhece. Você tem que ter uma capacitação em mediação e conciliação, você como advogado, como advogada. Tá? É muito importante isso. Aí eu sou advogado, falo isso com propriedade como advogado. Tá? Depois que eu conheci a mediação e conciliação na advocacia, melhorou muito a minha forma de interagir com o meu cliente, de me comportar com o meu cliente, de preparar ele para uma audiência de conciliação ou de negociação. Tá? E minha possibilidade de êxito melhorou e aumentou também. Tá? Então, eu entendo que o juiz, na hora de olhar um acordo, foi feito um acordo extrajudicial, vamos olhar. Você tem que respeitar a autonomia da vontade das partes. Tá, lógico, até o limite da legalidade. Você não vai, o juiz não deve homologar nada que seja ilegal. Tá? Apesar de que algumas vezes eu já vi alguns juízes fazerem acordos ilegais dentro do próprio judiciário, ou que a gente entenda que seja ilegal. Né? Porque a autonomia da vontade das partes ele não está acima da legalidade. Tá? Isso é um princípio constitucional. Tá? Você tem que respeitar a legalidade. Tá? Mas você tem que respeitar a autonomia da vontade das partes. Às vezes a parte ela quer se livrar de um problema e abre mão de seu direito. É um direito que ela tem. Ela não é obrigada a aceitar aquilo. Um exemplo muito prático, às vezes sei lá, com relação... É até difícil e polêmico eu ter que estar dando algum exemplo prático, principalmente em questões de família, mas existem situações de que a parte quer se livrar do problema e abre mão do seu direito, ou então dá mais do que o seu direito, tá? Justamente para se livrar de determinado problema, pelo menos ter paz espiritual, né? E tirar o peso da consciência ou até mesmo das próprias costas. Tá? Então, eu entendo que o judiciário deve respeitar os acordos extrajudiciais, tá? A não ser que haja algum erro gritante. Principalmente no que eu vivo muito atualmente aqui no Maranhão, de conciliações trabalhistas. Tá? E aí onde vem a legalidade? O que acontece? Na conciliação trabalhista, ao contrário da conciliação, na área civil, né? A CLT, e aí vem a quebra do paradigma, a CLT fala que é obrigatória a homologação. Tá? É obrigatória a homologação de acordo extrajudicial. E eu pergunto para vocês, por quê? Por quê? E raciocinem comigo. Se eu tenho um mediador imparcial, autônomo, de confiança das partes, as partes acompanhadas de advogados distintos, tá? Como manda a CLT, tá? Os advogados não vão orientar seus clientes de forma errada e também não vão aceitar nenhum acordo que não seja benéfico para seus clientes. Tá? Por que eu ainda tenho que levar para homologação judicial?
O advogado ele é indispensável para a administração da justiça, não existe hierarquia entre advogado, entre magistrado, promotor, defensor. O advogado é um conhecedor técnico da matéria do conflito, tá? E da matéria de direito. O advogado está acompanhando o seu cliente está sendo orientado pelo advogado, então aí já quebra qualquer tipo de hipossuficiência. Tá? Por que eu ainda tenho que levar esse acordo para uma homologação judicial? Eu entendo desnecessário. É você estar levando para o Poder Judiciário trabalho, mais além do que ele já tem. Tá? E avaliemos o seguinte: o juiz que pega um acordo desse, que está tudo certo, partes acompanhadas por advogado, mas por algum motivo, por entendimento pessoal, ele entende que aquele acordo não está correto, ou ele não decidiria daquele jeito, e ele invalida aquele acordo e propõe as partes a fazer um novo acordo, você imagina o que esse magistrado está fazendo? Ele está incentivando a litigância de má-fé. Tá? Ele não está respeitando um acordo que foi feito fora da jurisdição dele, uma jurisdição privada. Tá? Eu entendo que tenha que haver respeito entre essas duas jurisdições, a pública e a privada. Tá? Não estou dizendo que o magistrado não tenha que avaliar, mas eu penso que ele tem que ter respeito. Esse acordo foi feito pelas partes, as partes aceitaram, a parte acompanhada do seu advogado aceitou, o advogado deu ok, como mediador. Você tem que acreditar que é o que vem aí sendo defendido também pela essa nova lei da liberdade econômica. Você tem que acreditar na boa fé das pessoas e também não incentivar a má fé. Porque você imagina o seguinte: se você pega um magistrado, pega um acordo extrajudicial, ele invalida esse acordo, ele anula esse acordo, ou ele então quer refazer esse acordo, e às vezes sem necessidade, você está incentivando a litigância de má-fé. O trabalhador foi lá, fez o acordo, pegou o que a empresa tinha para oferecer, agiu de má-fé, digamos que ele tenha agido de má-fé, saiu dali, procurou outro advogado, que talvez não tenha sido o mesmo que fez a conciliação com ele, procura um outro advogado que vai querer, e por isso que eu digo, a quantidade de advogados é tão grande no Brasil, que tem sempre um advogado procurando um conflito para poder entrar, para se remunerar. Advogado vive disso, não tem jeito. E aí vai e entra na justiça pleiteando mais alguma coisa. Tá? E aí vai que o juiz dá causa a essa reclamação trabalhista, ou seja lá, uma reclamação civil. Você está incentivando, estimulando a litigância de má-fé. Dessa forma, se o judiciário for por esse lado, de estar sempre questionando os acordos extrajudiciais, os métodos privados nunca vão se solidificar no Brasil. Tá? Tudo isso que se criou, de criar métodos alternativos para a resolução de conflitos, tá? Para desafogar o judiciário, isso nunca vai acontecer se o judiciário não apoiar os métodos privados. E para corroborar com o que eu estou falando para vocês, agora recentemente o ministro do TST, o ministro Ives Gandra, da terceira turma, ele foi o relator, validou um acordo extrajudicial. E na decisão dele ele diz que o Poder Judiciário não deve interferir em acordo extrajudicial. Então foi uma decisão fantástica, que só dá mais força aos métodos extrajudiciais. E para que não fale, gente, para que não me fuja, para que eu não seja mal interpretado também, eu não estou dizendo que é todo acordo extrajudicial que deva ser validado. Tá? Em regra, sim, se ele foi bem feito, pessoas idôneas, com as partes acompanhadas de advogado, respeitando-se a autonomia da vontade das partes. Tá? Se não foi assim como uma sentença judicial pode ser passível de nulidade se tiver algum erro material, procedimental, um procedimento de mediação ou de arbitragem também pode ser invalidado ou anulado se tiver algum erro material, se for comprovado que houve algum tipo de conluio, de vício, de induzimento à parte a aceitar o acordo. Tá? Agora, em regra, eu acredito que você tem que acreditar na boa-fé da Câmara, das partes, dos advogados que fizeram aquele procedimento. Tá? Então, é o que eu defendo aqui. Tá? O princípio constitucional da autonomia da vontade das partes deve ser respeitado. Se as partes quiseram aquele acordo deve ser respeitado. Eu sou a favor de que o acordo obrigatoriamente não precise ser levado para uma homologação judicial. Para quê? Repito. Para quê? Partes acompanhadas de advogados, com mediador,
Agora, se as partes não estiverem com advogados, e aí esse acordo é questionado, aí o juiz marca audiência e vai confirmar o acordo entre as partes, se elas realmente queriam aquilo, porque estão discordando agora. Se for um mero arrependimento, aí cabe ao juiz avaliar de acordo com o seu convencimento, mas partes com advogados, eu penso que esse acordo não deve ser questionado, tá? Porque aí não existe hipossuficiência nesse caso, eu entendo dessa forma, tá? E defendo mais. Uma sentença arbitral não é título executivo judicial. Só que imagine o seguinte, a sentença arbitral é dada por um árbitro, eleito em confiança pelas partes. Tá? Esse árbitro vai dar a sentença, não são as partes que vão dar a sentença, é o árbitro a quem foi confiado pelas partes analisar e julgar o caso. Correto? É um árbitro, um terceiro, imparcial, autônomo, conhecedor profundo da matéria do conflito, especialista na matéria do conflito, tá? Arbitragem, isso é a arbitragem, tá? Agora vocês imaginam a mediação, a conciliação, onde o acordo é construído pelas partes. É construído pelas partes, não é ninguém que vai dar uma sentença, são as partes que estão construindo um acordo em conjunto, numa negociação, tá? Com a facilitação de um mediador capacitado, treinado, com apoio de advogados. Tá? Tem acordo mais forte do que isso, quando é construído pelas próprias partes. Por que eu ainda tenho que levar esse acordo para uma homologação judicial? Porque aí é uma quebra de paradigma, porque legalmente na legislação brasileira ainda não tem essa previsão. Tá? Ainda não tem essa previsão. Só a sentença arbitral que é título executivo judicial, é coisa julgada, não cabe recurso contra a sentença arbitral, somente ação de pedido de nulidade, tá? Quando tiver de acordo com o artigo 31 lá da lei de arbitragem, que prevê os requisitos para pedir de nulidade da sentença arbitral. Agora, por que um acordo extrajudicial de uma conciliação precisa de homologação? Tá? A nossa legislação ainda não prevê isso, mas como mais uma quebra de paradigma. Eu defendo que um acordo extrajudicial de conciliação e mediação também constitua título executivo judicial, porque para mim tem mais força do que uma sentença arbitral. Me perdoem quem não concorda comigo, pode até parecer um absurdo o que eu estou falando, mas o raciocínio que eu tenho é esse. Se eu tenho um acordo extrajudicial de conciliação em que o acordo é construído pelas partes, assessoradas por advogados, elas construíram o acordo entre elas. Não foi um terceiro que decidiu, não foi um terceiro que deu a sentença, como na arbitragem. Então eu penso que tem muito mais força um acordo construído pelas partes do que uma sentença dada por um terceiro, por mais que seja um terceiro eleito em confiança pelas partes. Entenderam? Então é isso que eu tenho que trazer, o que eu tenho para trazer para vocês, colegas advogados, estudantes, membros do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. Eu defendo veementemente que o acordo extrajudicial tenha total validade jurídica e não deva ser questionado pelos órgãos do Judiciário, que devem agir meramente como fiscais da lei e corrigir realmente o que estiver errado, tem que ser corrigido. Não estou defendendo que não deva se acessar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário sempre vai estar de portas abertas para analisar tudo que for questionado. Agora também não quer dizer que o Judiciário vai aceitar tudo que for reclamado, né? Sou totalmente a favor de que um acordo, a conciliação trabalhista não precise de homologação judicial, até mesmo que é um título executivo extrajudicial, nos termos do que dispõe o artigo 784, terceiro e quarto do Código de Processo Civil de 2015, tá? E recomendo aos colegas advogados que estudem, se capacitem-se. Mediação e conciliação não é só legislação. A mediação e conciliação são técnicas. Tá? Você tem que aprender as técnicas, você tem que praticar as técnicas. Mediação e conciliação é prática, tá? Não é só legislação. Certinho? Quero agradecer aqui a doutora Dulce Nascimento, que nos fez o convite para fazer essa palestra. É uma iniciativa muito nobre de estar divulgando e disseminando isso a nível Brasil, um congresso gratuito. Tá? Agradecer aqui também o apoio da Comissão Nacional de Mediação, o qual faço parte do Colégio de Presidentes. Tá? Sou advogado, administrador, presido uma Câmara de Mediação e Arbitragem no Maranhão, tá? E sou superintendente do CONIMA, aqui no Maranhão também, e participo de competições nacionais e regionais de mediação e arbitragem. Tá? E o que eu trago para vocês aqui é um pouco da minha experiência prática, tá? Não só acadêmica, mas prática do que eu já faço no Maranhão.
em mediações e conciliações trabalhista, societário, de família, contratuais, dentre várias outras possibilidades que acontecem aqui. Certinho? Obrigado a todos, um bom evento e fico à disposição para tirar maiores dúvidas. Até mais.